Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, semana começando, aí hoje já é terça-feira, ontem começamos a semana 15, 1º de abril, hoje já é dia 2 de abril e a gente vai dar continuidade aqui no nosso segmento da leitura, né? Estamos dentro do livro de Juízes e hoje a gente vai ler Juízes 10, 11 e 12, né? Continuando o texto aí de Juízes. Juízes capítulo 10 diz assim: Depois de Abimeleque, um homem de Issacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele veio Jair de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, aos quais até hoje são chamados povoados de Jair, e fica em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camom. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Balaíns, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Balaíns. E o Senhor respondeu: Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: Nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: Quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Capítulo 10 fala de 3 importantes juízes, né, que reinaram ali, lideraram Israel durante algum período. Começa com Tolá, que é bem pouco o período que ele permanece como juiz e ele vem a falecer. Depois Jair também, né, tem muito pouco falando sobre ele no texto bíblico. E em seguida vem Jefté, que aí sim teve uma maior participação no ministério de juiz, né, no trabalho junto ao Senhor. E é um momento bem crucial ali para o povo de Israel, quando eles estão sendo oprimidos pelos filisteus e pelos amonitas. Capítulo 11. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. E disseram-lhes Jefté: Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade.
E Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? E o rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. E Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus em Hesbom, e lhe pediu: deixa-nos atravessar a terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? Durante 300 anos Israel ocupou Hesbom, Aroer, os povoados ao redor e todas as cidades da margem do Arnon. Por que não os reconquistaste todo este tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregarem os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som de tamborins, e ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado, desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita.
Capítulo 11 fala dessa batalha, né, que Jefté trava contra os amonitas e ele vence. O Senhor entrega nas suas mãos o povo, né, para guerrear e vencer. Só que há uma promessa, né, um voto feito por Jefté aqui não muito agradável. E como tudo aquilo que a gente diz diante do Senhor precisa ser cumprido, infelizmente nós temos aqui um sacrifício de uma filha, de uma primogênita e única filha, né, em favor daquilo que foi prometido pelo próprio pai. Capítulo 12, que é o nosso último texto de hoje, né? Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Depois de Jefté, Ibsã de Belém liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsã liderou Israel durante 7 anos. Então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Hilel, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Hilel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Então aqui termina, né, a vida de Jefté com a sua morte, com essa contenda entre gileaditas e efraimitas. Aqui, se não me engano, foi a primeira batalha civil entre o povo de Israel, né? A primeira batalha entre irmãos ali das tribos de Israel, né? Então a tribo de Efraim lutou contra os da tribo de Gileade, né? Do clã de Gileade ali, e foi uma das primeiras batalhas entre o próprio povo de Israel. Isso é muito triste. Depois vem mais 3 juízes na sequência, né? Ibsã, Elon e Abdon. E os 3 tiveram atitudes não muito bacanas, né? Dentro da sua liderança em Israel. E aqui a gente termina a leitura de hoje com o texto no capítulo 12. Amanhã a gente entra no capítulo 13 com o nascimento de Sansão, um novo juiz que vai aparecer no cenário de Israel. E a gente vai ver um pouquinho mais da história desse homem, desse líder, que assim como Gideão, ele deixa uma marca extremamente profunda também em Israel no tempo da sua vida, né? No tempo da sua liderança. A gente vai ver isso um pouquinho amanhã, tá bom? Gente, Deus abençoe, ótima terça-feira para vocês. Ótimo início de mês aí para nós, em nome de Jesus. Hoje é dia 2 já, né? A gente então aí com o início do mês de abril, e nós temos certeza que o Senhor vai ministrar muito as nossas vidas durante o mês de abril. Se vocês viram aí, na descrição do vídeo eu coloquei que ontem, dia 1º de abril, nós iniciamos o mês de jejum. Eu decidi, junto com o grupo de mulheres da nossa igreja local, iniciar um mês para jejuarmos de forma individual e de forma coletiva também, né? Então, se você está aqui nesse vídeo e decidir, né, participar conosco desse jejum, nós vamos fazer durante todo o mês de abril
um período de jejum, seja ele todos os dias, seja ele um dia sim, um dia não, seja ele 2 ou 3 vezes por semana, não importa. O que nós desejamos com isso é, durante todo o mês de abril, praticar uma disciplina espiritual importantíssima para o nosso crescimento espiritual, que é o jejum. Então, se você decidir também participar aí desse jejum coletivo e individual, põe um recadinho aí nos comentários desse vídeo, fala, eu também estou no jejum com vocês. E pratique, né? Faça a prática do jejum de forma intencional. O Senhor com certeza vai ministrar de forma poderosa a tua vida, assim como já tem ministrado as nossas vidas até aqui. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima terça-feira para vocês e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.